Então, vamos fazer aqui uma breve recapitulação do que vocês devem ter visto lá no vídeo. Tá? Então, lá foi apresentado para vocês a ideia de série de Taylor, né? Que é uma forma de você representar, uma maneira de você obter uma representação em série de potências para uma função dada. Né? Então, o primeiro conceito que a gente mostrou lá é quando uma função é analítica. Então, uma função é dita analítica se ela pode se escrever dessa forma. Se ela pode ser escrita como uma série de potência convergente, tá certo? Esse cara converge com raio de convergência diferente de zero. Então, quando isso acontece, a gente diz que a nossa função é, então, f é analítica. Tá certo? Então, dizer que uma função analítica quer dizer que ela pode ser representada como uma série de potência convergente, tá certo? Acho que eu apaguei aqui demais. Deixa eu ajeitar aqui f de x. Pronto. Então, a função é dita analítica quando ela pode ser escrita como uma série de potência. Uma analítica em um certo número, em um certo C, tá certo? Então, eu digo que ela é analítica em C, em x igual a C, quando ela pode ser escrita dessa forma. Né? E aí perceba que quando a função é analítica, né, se ela é analítica, ela pode ser escrita como uma série de potência, e a gente sabe que toda série de potência que converge com um certo raio de convergência diferente de zero é infinitamente diferenciável. Né? Então, eu posso calcular a derivada desse cara quantas vezes quiser. Tá certo? E isso nos permite, e é justamente esse fato de que eu posso derivar essa coisa aqui quantas vezes eu quiser, que vai nos permitir identificar quem são esses coeficientes da n. Né? Lá no vídeo eu mostrei que, como f, nesse caso, é de classe C infinita, né? C infinita, né? Sobre um certo intervalo i, isso quer dizer, isso aqui é uma abreviação, tá certo? Eu posso derivar f quantas vezes eu quiser. Tá bom? Esse C aqui é que ela tem todas as derivadas contínuas, tá certo? Todas as derivadas contínuas. Então, de forma geral, uma função analítica, a gente diz que é uma função de classe C ômega, tá certo? Que é uma classe menor do que a classe das funções infinitamente diferenciáveis. Depois eu posso falar mais sobre isso. Então, como f é de classe C infinito, eu posso derivar esse cara quantas vezes quiser. E isso, como vocês viram lá no vídeo, me permite identificar esses coeficientes a n. Esse a n é dado assim, ó, é 1 sobre n fatorial, a derivada de ordem n da função nesse C aqui, que é o centro da série. Né? E com essa relação eu consigo, dado uma função, eu consigo determinar uma representação em série de potência para a função. É só usar isso aqui. Tá? Então, dessa forma, utilizando essa informação, eu posso escrever minha função assim, olha só. Soma n de 0 até infinito. Os coeficientes a n são dados dessa maneira aqui, ó, derivada de ordem n da função nesse C, né, dividido por n fatorial, x menos c elevado a n. Então, essa representação de série aqui, a gente chama de série de Taylor. Tá? Então, isso aqui é chamada de série de Taylor. Então, computar a série de Taylor, basicamente, é computar essas derivadas. Tá? Computa essas derivadas no C dado, para a função dada, né, e substitui aqui, e monta a série. Tá certo? Quando esse C é zero, né, quando esse número C é zero, então essa série é chamada de série de Maclaurin, tá certo? A série é chamada de série de Maclaurin. Só isso. É só o nome especial para a série de Taylor centrada em zero. Série de Maclaurin. Ok? Então, a série de Maclaurin é a série de Taylor, só que esse C aqui seria zero. Você computaria todas as derivadas no zero, esse C é zero. Então, em vez de ficar x menos c elevado a n, você teria só x elevado a n. Tá? E aí, depois a gente mostrou no vídeo algumas aplicações interessantes, como, por exemplo, simplificação de cálculo do limite. E hoje eu vou mostrar a vocês também como é que eu posso utilizar a série de Taylor para calcular algumas integrais, tá certo? Que não seriam possíveis de calcular de outra maneira, né? Quando a função não tem primitiva. Tá? Então, vamos passar aqui para o nosso primeiro exemplo. Bom, que é justamente isso que eu acabei de falar. Então, o exemplo 56 diz o seguinte: utilize a série de potências, no caso para a função exponencial, né, para calcular essa integral aqui. Olha só. Professor, mas não dá para calcular essa integral na mão, não? Não. Por quê? Porque essa função aqui não tem primitiva. Tá certo? Não existe uma função cuja derivada seja elevada a menos x ao quadrado. Sério, professor? Sério, sim. Tá certo? Não existe uma função que, quando se deriva, dá isso aqui. Então, como é que eu vou calcular essa integral?
Bom, você pode fazer de duas formas, ou faz numérico, ou faz o que o problema aqui está dizendo. Utiliza a série de potência para calcular essa integral. Mas eu vou utilizar a série de potência de quem? Bom, do que está aqui no integrando. Tá certo? Então quer dizer que eu tenho que primeiro montar a série de Taylor, ou no caso a série de Maclaurin, né, se for mais conveniente. Porque olha só, a série de Taylor sempre tem aquele x menos alguma coisa elevada a n, certo? De forma geral, eu sempre monto a série de Maclaurin porque, nesses tipos de aplicações, porque eu não vou carregar mais esse c, fica só x elevado a n. Tá? Então a ideia seria a gente montar a série de Taylor centrada em zero, ou a série de Maclaurin, para a função elevada a x². E depois que eu tiver essa série, integrar essa função vai ser integrar a série que representa essa função. Tá, é isso que a gente vai fazer agora. Bom, mas aqui embaixo eu chamo a atenção que a gente já conhece a série da exponencial. Bom, eu não sei a série de e elevado a menos x², mas a gente já viu a série de e elevado a x. A série de e elevado a x tem exatamente esse formato que eu estou mostrando aqui para vocês. Professor, e aí como é que eu vou fazer para achar a série de e elevado a x²? Eu vou calcular todas aquelas derivadas, fazer todos aqueles cálculos lá em cima, ou seja, eu vou escrever e elevado a menos x² utilizando essa expressão aqui, eu vou calcular a derivada de ordem n da função no zero, dividido por n fatorial e multiplicar por x elevado a n. Bom, em tese seria isso. A gente teria que calcular todas essas derivadas. Mas, como a gente já conhece a série da e elevado a x, para eu conhecer a série da e elevado a menos x², a gente pode usar um truque bem simples. Uma identificação bem legal. E com essa identificação, isso vai salvar muito tempo da gente aqui. Porque, olha só, tudo que eu vou fazer é o seguinte, eu vou trocar onde tiver x por menos x² aqui. Tá certo? E aí, com o que a gente vai ficar? Então, trocando x por menos x², vai ficar assim, ó, e elevado a menos x², né? Se eu trocar aqui, ó. Mas se eu trocar o x por menos x² aqui, eu tenho que fazer aqui também. Ok? Então, como é que vai ficar? Fica assim, ó. Soma n de 0 até infinito. Então, menos x² elevado a n sobre n fatorial. Simplificando um pouquinho, vai ficar assim, ó, soma n de 0 até infinito. Aqui tem um menos 1, né? Então sai menos 1 elevado a n. E aqui eu tenho x² elevado a n, fica x elevado a 2n. Ok? E embaixo continua o n fatorial. Olha que legal. Professor, mas essa série aqui converge, qual é o intervalo de convergência dela? Quando é que essa série representa a função exponencial? A gente viu que essa representação da função exponencial converge para todo x. Né? Então, o intervalo de convergência aqui são todos os reais. Tá certo? Então, quando a gente faz isso, a gente não alterou o intervalo de convergência. O intervalo de convergência dessa carinha aqui continua sendo todos os reais. Tá? Então, como esse cara converge com um raio de convergência diferente de zero, nesse caso, o raio de convergência aqui é infinito, né? Tá certo? Para essa representação centrada na origem, a gente viu que eu posso tanto derivar quanto integrar uma série termo a termo. Então, portanto, olha só, portanto, se eu quiser integrar e elevado a menos x², por exemplo, de 0 a 1, que é o que pede o problema, tudo que eu tenho que fazer é integrar no mesmo intervalo essa representação, a sua representação em série de potência, que é isso aqui. Ó. Então, antes eu não conseguiria fazer essa integral, por quê? Porque essa função não tem primitiva, não tem como usar o teorema fundamental do cálculo, que seria a primitiva dessa função no limite superior menos a primitiva da função no limite inferior. Essa função não tem primitiva. Okay? Ou você passa para cálculo numérico, né? Utiliza algum método numérico para calcular essa integral, ou você utiliza esse método das séries de potência, que é o que a gente está fazendo aqui. Tranquilo? Então, tudo que eu tenho que fazer é integrar de 0 a 1, isso aqui, ó, soma de 0 até infinito, menos 1 elevado a n, x elevado a 2n sobre n fatorial dx. Tranquilo? Só integrar essa série de potência. Como é que a gente faz para integrar uma série de potência? Bom, integra termo a termo. O somatório pode ir para fora, pode passar para fora do sinal de integração. Então, fica soma de 0 até infinito. O menos 1 elevado a n pode sair da integral na variável quem? X, tá certo? O n fatorial pode sair também. Então, ficou apenas assim, ó, integral de 0 até 1 de quem? X elevado a 2n dx. Todo mundo sabe integrar x elevado a 2n. Vai ficar x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Não é? Então, isso aqui ficou assim, ó, soma n de 0 até infinito, menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1, bom, dividido por 2n mais 1, não é isso? Mas já tinha um fatorial embaixo, professor. Coloca ele aqui. E agora sim, você faz essa variação desde 0 até 1. Quando x for 0 aqui, 0 elevado a qualquer coisa vai dar 0, tudo isso aqui vai zerar. Não é? Quando x for 1, basta colocar 1 aqui, porque 1 elevado a qualquer coisa vai ficar 1. Tá? Então, moral da história, isso deu o seguinte, ó, n de 0 até infinito,
menos 1 elevado a n. Bom, ficou 1, né? Aqui em cima, 1 elevado a qualquer coisa, vai ficar 1. Então, deixa eu só escrever assim. Menos 1 elevado a n, dividido por 2n mais 1 vezes n fatorial. Professor, mas eu não sei quanto é que dá isso aí, não. Quanto é que dá? Abra alguns termos da série, tá certo? E aí você, sei lá, abre 5 ou 4 primeiros termos da série e você vai ter uma boa noção do valor dessa integral, ok? Então, deixa eu só fazer isso para alguns termos aqui. Então, se você abrir, então, por fim, o resultado é isso aqui, tá certo? Mas eu quero saber quanto é que isso aqui dá. Tá? Então, vamos estimar esse cara. Então, por fim, ficamos com o seguinte, integral de 0 até 1 de e elevado a menos x ao quadrado dx. Essa série, né? Então, vamos abrir alguns termos dessa série. Então, quando n for 0, que é o primeiro, vai ficar 1, embaixo ficou 1, e 0 fatorial é 1. Então, o primeiro termo é 1. Como ele é alternado, o próximo é menos, né? Então, quando n for, o próximo é 1, né? Então, vai ficar 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Ó, vai ficar embaixo, vai ficar 3. Aqui vai ficar 1 fatorial, que é 1. E em cima ficou menos 1. Então, ficou menos 1 sobre 3. O próximo vai ser quando n for 2, né? Aqui embaixo só dá os ímpares, né? Então, 3, aqui vai ficar 5. Aqui vai ficar 2, fatorial que é 2, então aqui embaixo dá 10, né? Então, mais 1 sobre 10. O próximo é alternado, então, menos 1 sobre. Então, n foi 2, quando n for 3, o próximo aqui vai ser 5, vai ser 7, né? Então, 7, porque vai ficar 2 vezes 3, 6, mais um 7. E aqui vai ficar 3 fatorial, que é 6, 7, 42. E assim por diante. Então, se você quiser ter uma noção de quanto vale essa integral, você pode ficar só com esses primeiros aqui, ó. Tá certo? Se você somar esses primeiros carinhas aqui, você já vai ter uma noção de quanto é que dá essa integral. Tá? E esse cara dá aproximadamente, deixa eu ver se eu tenho feito aqui em algum canto, o valor desse carinha. Aproximadamente 0,746, coloca assim, 46. Ok? Então, se você somar só esses aqui que eu mostrei para vocês, vai dar isso aqui, 43, se não me engano. Tá certo? Se você quiser mais casas decimais, seria 4, 6, se você somar mais termos, né? 4, 6, 8, 2, 4. Mas se você somar só esses aqui, você já vai ter uma boa noção. Certo? O erro já vai estar aqui nessa casa, tá certo? Se você colocar mais termos dessa série, você vai ter um valor mais aproximado, mais perto do valor real dessa integral. Mas veja, é só somar frações aqui, né? Somando essas frações, simplificando, você tem o valor dessa integral. Antes você não tinha como calculá-la. Por quê? Porque essa função não tem primitiva. Agora, utilizando esse método das séries de potência, você tem como estimar o valor da integral, né? Estimar com a precisão que você quiser, só ir adicionando mais termos. Tranquilo? Ok, então vamos ver mais um problema parecido com esse. Então, o exemplo 57, ele pede para a gente determinar a série de Maclaurin, que é a série de Taylor centrada em zero, né, para a função cosseno. Tá? E aí ele pede para você determinar o intervalo de convergência também. Bom, aqui a gente pode fazer duas formas. Uma é a força bruta, né, por definição. Então, eu quero escrever o cosseno de x. Quero ver se eu consigo escrever esse cosseno assim. Ó, soma n de 0 até infinito. Vou calcular as derivadas. Como é Maclaurin, né, todas as derivadas são calculadas no zero, né? Que multiplica x menos 0, não vou colocar o zero, elevado a n sobre n fatorial. Então, para eu achar a representação do cosseno em série de potência, eu tenho que calcular todas essas derivadas. Ah, professor, não é muito difícil, não. A primeira seria o próprio cosseno, né? A derivada de ordem zero é a própria função, né? Quando n for zero. Então, o primeiro termo seria cosseno de zero. Aí, o segundo derivaria o cosseno, daria menos seno, e eu calculava isso em zero. O próximo ia derivar o seno, né? Menos seno daria menos cosseno, calcularia isso em zero. E assim vai, né? Você pode ir calculando termo a termo para chegar a esse cara. Feito isso, você iria achar a série de Taylor. Por que você está dizendo feito isso, eu iria achar? Porque eu vou fazer de outra forma, tá? A gente iria achar a série, né? A série de potência aqui. E aí, a gente iria estudar o quê? O que acontece com o resto, né? Iria estimar o resto da aproximação desse cara pelo polinômio de Taylor, né? Se eu truncasse isso aqui por um certo n, em vez de ir até infinito, se ele parasse em um certo k. E aí a gente mostrar que esse resto vai para zero, assim como eu fiz lá no vídeo para o seno, né? Então, dá muito trabalho fazer isso, pessoal. Então, em vez de a gente seguir esse roteiro aí que é trabalhoso, vamos fazer o seguinte. Vamos usar o fato de que eu já sei a série do seno. Então, lá no vídeo eu mostrei para vocês que o seno, centrado em zero, se escreve assim, olha só. Se escreve dessa maneira aqui, é uma série alternada, menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial. Isso aqui já é conhecido da gente,
Mas se você quiser abrir alguns termos para ter noção de quem é esse cara, ele é assim, ó, o primeiro é x, o próximo é x3 sobre 3 fatorial, o próximo é x5 sobre 5 fatorial, o próximo é menos x7 sobre 7 fatorial, o próximo é mais x9 sobre 9 fatorial, menos e assim por diante. Né? Já dá para perceber como é que é o padrão. Lá embaixo só tem os ímpares fatoriais, a série é alternada, e só tem potências ímpares, tá certo? 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Ok? E lá no vídeo a gente viu que o raio, que o intervalo de convergência para essa representação aqui é todos os reais, tá certo? Então eu vou usar isso aqui para poder tirar daqui a série do cosseno. Como, professor? Pessoal, qual é a derivada do seno? Cosseno. Pronto, só isso. Essa é a informação que eu precisava. Como esse cara aqui converge para todos os reais, né? O raio de convergência aqui é infinito. Não é? O raio de convergência é infinito. Então, isso quer dizer o seguinte, como o raio de convergência é diferente de zero, eu posso derivar esse cara. Eu posso derivar esse e posso derivar esse cara derivando termo a termo. Ok? E quando eu faço isso, eu não altero o raio de convergência. Eu poderia alterar o intervalo de convergência, porque eu poderia verificar se eu conseguiria incluir ou não os extremos do intervalo. Mas como esse intervalo aqui é de menos infinito a infinito, já tem tudo aqui, né? Então, não preciso nem checar mais nada. Tá certo? Então, tudo que eu vou fazer é, para encontrar a série do cosseno, eu vou derivar a série do seno. Só isso. Olha como ficou simples. Né? Então, note ainda o seguinte. Como o cosseno é a derivada do seno, então, como o cosseno é a derivada do seno, então, tudo que eu tenho que fazer para achar a série do cosseno é derivar a série do seno. Então, eu vou derivar termo a termo, o quê? Essa representação aqui em cima. X, e aí simplificar, tá certo? Menos x3 sobre 3 fatorial, mais x5 sobre 5 fatorial, menos x7 sobre 7 fatorial, mais x9 sobre 9 fatorial, menos e assim por diante. Não sei se vocês se lembram, mas a função seno é uma função ímpar, né? Se você trocar x por menos x, ela troca de sinal. Né? E isso está bem refletido aqui, pessoal. Olha só, quando você olha para a série de potências do seno, só tem potências ímpares aqui, ó. Vocês estão vendo? Isso vai acontecer agora com o cosseno também. Vocês sabem que o cosseno é uma função par, né? Cosseno é uma função par. Se você trocar x por menos x, não altera nada no cosseno. Né? Como ele é uma função par, é de se esperar que as potências que apareçam na representação de série de potência do cosseno sejam apenas potências pares. Vocês vão ver que isso vai acontecer agora, tá bom? Então, vamos derivar esse carinha. Como é que eu faço? Eu derivo termo a termo. Então, a derivada do x, 1, menos a derivada de x3, bom, caiu 3, ficou x ao quadrado, e embaixo ficou 3 fatorial. Mas o que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 fatorial, certo? Então, escreve dessa forma. Pronto, já foi esse termo, vamos para o próximo, para o x5. Então, qual é a derivada de x5? Bom, caiu 5, então ficou 5x4. E o que é 5 fatorial? Bom, é 5 vezes 4 fatorial. Tá bom? Vamos para o próximo. X7 agora. Então, ficou menos a derivada de x7, 7x6. Bom, 7 fatorial é 7 vezes 6 fatorial. Tá? O próximo. E aí você continua dessa forma para todos os demais, tá certo? Então, caiu 9. Então, vai ficar x à oitava dividido por... O que é 9 fatorial? É 9 vezes 8 fatorial. E assim por diante. A gente faz as simplificações possíveis, olha só. E aí a gente fica como que eu acabei de falar. A série do cosseno, como o cosseno é uma função par, deve aparecer apenas potências pares. Tá certo? Então, vai ficar o seguinte. 1, que seria, no caso, x elevado a zero, né? Menos x2 sobre 2 fatorial, x2 sobre 2 fatorial. O próximo, mais x4 sobre 4 fatorial, o próximo, menos x6 sobre 6 fatorial, o próximo, mais x8 sobre 8 fatorial, e assim por diante. O próximo seria x10 sobre 10 fatorial, tá ok? Então, fica simples, né? O padrão aqui de perceber. Então, essa é a série do cosseno, né? Bom, e assim como o seno, essa série converge para todos os reais, tá? Então, o intervalo de convergência aqui continua sendo todos os reais, e o raio de convergência aqui infinito. Tá certo? A gente viu que derivar uma série termo a termo não altera o raio de convergência. Né? O intervalo poderia aumentar um pouco, né? Poderia incluir os extremos. Mas como os extremos, no caso anterior, era menos infinito a mais infinito, não tem o que eu incluir aqui. Né? É o máximo possível. Tranquilo? Então, olha como foi muito mais rápido
do que ter que calcular todas aquelas derivadas em zero e a partir daí montar a série do cosseno. Tá? Você sempre pode utilizar isso. Se eu conheço a série de uma função e se eu sei que se a partir dessa função eu posso encontrar outra derivando ou integrando, eu posso tirar proveito dessas propriedades. Né? O teorema que a gente já viu aqui. Tá bom? Que era o que ele pedia. Olha só, determine a série por cosseno no intervalo de convergência. Uma coisa que eu gosto de treinar é o seguinte. É sempre tentar escrever isso de uma forma somatória, certo? De uma forma compacta. Então vamos lá. Vamos escrever isso aqui como somatório, né? Veja, essa série é alternada, né? Como ela é alternada, tem que aparecer o menos 1 elevado a n. Tranquilo? Bom, a série, a minha soma começa em n. N de quanto a quanto? Não sei, mas de alguma coisa até infinito. Já já a gente descobre a partir de quem. Perceba o seguinte, que aqui em cima eu só tenho potências da forma x elevado a um número par. O número par, bom, se n é um número natural, 2n é par, né? Então eu posso escrever 2n assim, tá? Esse cara são os carinhas que aparecem aqui em cima, ó. 2, 4, 6, 8 e assim por diante, tá certo? Bom, mas o que está aqui em cima está embaixo fatorial. Então, esse aqui tem 2n, aqui embaixo tem 2n fatorial. Tá bom? E agora, basta a gente ajustar para saber, professor, esse somatório começa com 1, com 0. Vai lá. Se você começar com 1, se você colocar x igual a 1 aqui, perdão, n igual a 1 aqui já vai dar 2, né? Mas o primeiro não é 2, o primeiro é x elevado a 0, que é 1. Né? Então, você tem que começar com 0 aqui. Tá certo? Mesmo porque se você colocasse 1 aqui, o primeiro termo seria menos 1, mas isso aqui é positivo. Tá bom? Então, é sempre bom a gente tentar escrever esses caras assim na forma de somatório. Ok? Porque se a gente precisar, por exemplo, verificar... Aqui a gente já sabe que esse cara converte para todos os reais, mas se eu não soubesse disso e tivesse essa representação, como é que eu iria saber o intervalo de convergência? Bom, eu poderia aplicar o teste da razão. E para aplicar o teste da razão, eu precisaria do termo geral dessa forma, né? Não do jeito que está aqui. Precisaria assim, tá? Que é a partir do termo geral, a gente sabe como é que faz para identificar a convergência, né? Ok. Vamos ver aqui mais um exemplo. Esse exemplo 58 ele é bem interessante. Ele diz o seguinte: verifique essa conhecida ou essa famosa fórmula chamada fórmula de Euler. Ele diz o seguinte, essa fórmula, está aqui ela escrita, ó. Ela diz o seguinte: se você pegar qualquer número real, multiplicar, bom, você tem um número real aqui, x, multiplicar por i. Quem é i, professor? I é essa nossa chamada unidade imaginária, tá? É o número tal que i ao quadrado é igual a menos 1. Isso é um número complexo, tá certo? Número complexo. Ele diz o seguinte: se você pegar qualquer número real, x, e multiplicar por um número complexo i, e tomar a exponencial desse cara, isso aqui é igual a você calcular o cosseno desse número que você colocou aqui, tá certo? Mais i vezes o seno desse mesmo número que você colocou aqui. Que loucura, professor! Será que isso é verdade mesmo? É, pessoal. Tá? E é isso que ele pede que a gente verifique aqui. Aí como é que eu vou fazer isso? Novamente, eu vou usar as séries de potência que eu já conheço para chegar nessa relação. Tá certo? Essa fórmula é legal. Não sei se vocês já viram em algumas camisas que tem alguns dizeres matemáticos, que é o seguinte, por exemplo, se você colocar x igual a π, então e elevado a π é igual a cosseno de π mais i seno de π. Só que seno de π é 0, né? Seno de 180, e cosseno de π é menos 1. Então, se você passar esse menos 1 para o outro lado, talvez vocês já devem ter visto em alguma camisa escrito assim, ó, e elevado a π mais 1 igual a 0. Né? Isso aqui é uma das coisas mais... É uma das equações mais bonitas que eu já vi. E elevado a π mais 1 igual a 0. Como é que essa coisa aqui com essa dá 0, né? Está aqui, pessoal. Dá por causa disso. Tá, então a gente vai mostrar isso agora para vocês. Vamos lá? Vamos ver como é que a gente faz. Então, como eu falei, eu vou usar o que a gente já conhece, as séries de potência. Aí eu vou partir desse lado para chegar nesse lado de cá. Tá certo? Bom, nesse primeiro membro eu tenho a função exponencial, então vou usar a série da exponencial. Então, observe o seguinte: eu sei escrever a elevada a x como uma série de potência assim, ó, soma n de 0 até infinito, né? Ela se escreve assim, ó, x elevado a n sobre n fatorial. Né? A gente já viu isso aqui. Então, abre os termos da série só para ter uma noção de como é que ele se comporta. Então, o primeiro é 1, o próximo é x, o próximo é x2 sobre 2 fatorial, o próximo é x3 sobre 3 fatorial, x4 sobre 4 fatorial, x5 sobre... Professor, já sei como é que é o formato aqui, não repete mais não. Deixa eu colocar até o 6, tá certo? Para o que a gente vai fazer, até o 6 já dá para a gente perceber o padrão que vai aparecer. O que eu vou fazer agora? Bom, aqui eu não tenho só x, professor, eu tenho ix. Então, eu vou trocar onde tiver x aqui por ix. Mas se eu fizer aqui, eu tenho que fazê-lo aqui, eu tenho que fazê-lo desse lado, tá bom? Então, usando essa identificação, trocando x por i vezes x, vamos ter o seguinte, e elevado a ix. Então, vamos lá. Então, onde tiver x aqui, eu vou colocar ix, tá certo?
Então, no primeiro não tem, que é só 1. Então, ficou só 1. Então, mais ix. Mais ix ao quadrado sobre 2 fatorial. É esse cara aqui, certo? Próximo. Mais ix ao cubo sobre 3 fatorial. Próximo. Mais ix a quarta sobre 4 fatorial. E assim por diante, tá certo? Ix a quinta. Professor, como é que isso aqui vai aparecer seno e cosseno, professor? Vocês vão ver já já. 5 fatorial mais ix a sexta sobre 6 fatorial e todos os outros aqui, tá certo? Ok. Então, eu vou só usar as propriedades desse número complexo i. Bom, aqui eu tenho i e deixo ele mesmo. Só que i ao quadrado é menos 1, tá certo? Por definição. Bom, i é raiz de menos 1, né? Portanto, i ao quadrado é igual a menos 1, tá bom? Então, i ao quadrado é menos 1, então eu vou substituir esse i ao quadrado, que vai aparecer aqui, por menos 1, tá bom? Então, ficamos com o seguinte, olha só. E elevado a ix igual a 1 mais ix. Aí vai ficar mais i ao quadrado vezes x ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1, então eu já vou colocar direto. Então, menos x ao quadrado, tá certo? Então, menos, de novo, menos x ao quadrado sobre 2 fatorial. Então, vamos para o próximo. O próximo aqui ó, vai aparecer i ao cubo vezes x3, tá certo? Mas o que é i ao cubo? I ao cubo é i vezes i ao quadrado, não é verdade? Só que i ao quadrado é menos 1, então isso é menos i. Tranquilo? Então, o próximo termo vai ser menos i vezes x3 sobre 3 fatorial. Só isso. O próximo vai ficar i à quarta vezes x4, né? I à quarta vezes x4. Bom, mas o que é i à quarta? O que é i à quarta? É i vezes i ao cubo. Mas i ao cubo é menos i. Menos i vezes i. Vai ficar menos i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Com esse menos, ficou mais. Então, ficou 1. Tá bom? Então, o próximo vai ser mais x à quarta sobre 4 fatorial. E aí, você continua com isso nos outros. Por exemplo, o próximo vai ser i à quinta. Mas o que é i à quinta? É i vezes i à quarta. Mas i à quarta é 1, então voltou para o i. Tá? Então, ficou mais i, que multiplica x à quinta sobre 5 fatorial. O próximo é i à sexta. Mas o que é i à sexta? Você pode continuar com isso para todos os outros. Tá? I à sexta é i vezes i à quinta. Mas i à quinta é i vezes i menos 1. Então, menos x à sexta sobre 6 fatorial e assim por diante. Tá? Pessoal, esse número i, ele tem a propriedade de que... ele tem essa seguinte propriedade. Deixa eu mostrar aqui para vocês, só apagarem. Você tem assim, ó, i a 0 é 1, i elevado a 1 é o próprio i, né? I ao quadrado menos 1, i ao cubo menos i. Tá certo? Menos i. Quando chega no 4, quando aqui é 4 agora, ele volta lá para o início. Tá certo? Então, esse cara se repete de 4 em 4. Então, se você quiser saber i elevado a, sei lá, a 17, quanto é isso? Não precisa ficar fazendo i vezes i vezes i. É só fazer o seguinte, você pega i, você pega o carinha que está aqui em cima e divide por 4, tá certo? Vai ficar assim, ó, 17 dividido por 4, né? Isso dá, eu posso escrever como sendo 16 mais 1, né? Então, é a mesma coisa aqui, i elevado a 16 mais 1. Só que i elevado a 16, né, é como se eu tivesse voltado para cá, para o i a 0. Né? Porque ele repete de 4 em 4. 16, você repetiu 4 vezes. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que i elevado a 1, que é i. Tá? Então, você sempre pode fazer isso. Né? Você pega ó, o que a gente chama do o resto da divisão do número que tiver aqui por 4. Né? Que no caso, se você pegar 17 e dividir por 4, o resto da divisão é 1. E aí você faz i elevado a esse resto. Tá? E aí você tem qual é a potência correspondente, se é 1, i, menos 1 ou menos i. Tá. Bom, mas vamos para cá. Eu quero mostrar que isso vai dar seno e cosseno desse lado. Como é que eu faço isso? Agora é só agrupar os caras que têm i no lado e os caras que não têm no outro. Então, eu vou colocar primeiro os caras que não têm i. Então, 1 menos x2 sobre 2 fatorial mais x4 sobre 4 fatorial menos x6 sobre 6 fatorial e todos os outros que não tivessem i. Tá certo? Agora eu vou agrupar os caras que têm i. Então, mais i. Então, o primeiro aqui, ó, x. O segundo aqui, ó, menos x3 sobre 3 fatorial. Veja, o i eu coloquei aqui fora, tá certo? Ó, esse i, esse menos i, na verdade, o i só, né? O menos eu deixei aqui dentro. O i está aqui fora, tá bom? O próximo, tá aqui, ó, mais x5 sobre 5 fatorial e todos os outros que aparecessem. Tranquilo? Olha só, mas
a gente acabou de mostrar que isso aqui é a série de quem? Olha aqui em cima. 1 menos x2 sobre 2 fatorial, mais x4 sobre 4 fatorial, menos x6 sobre 6 fatorial, mais assim por diante. É a série do cosseno. Tá certo? E aquela outra parte que tinha o i na frente é exatamente a série do seno. Ó, x menos x3 sobre 3, mais x5 sobre 5 e assim por diante. Ok? Então, olha só que legal. Isso aqui é o cosseno de x. E esse carinha aqui é a série do seno. Tá? Então, moral da história, portanto, ficamos com o seguinte. E elevado a ix é igual a cosseno de x mais i seno de x, que é o que ele pedia que a gente verificasse desde o início. Tá certo? Então, utilizando essa noção de série de potência, a gente consegue chegar nessa célebre ou famosa expressão, que é a expressão do Euler, fórmula do Euler. Tranquilo? Só utilizando o fato que a gente já conhece a série da exponencial, a série do cosseno e a série do seno. Tá? Daqui para frente, essas séries são conhecidas e qualquer outra série que eu precisar obter que envolva seno, cosseno ou exponencial, a gente pode utilizar esses caras como manipular a partir desses caras. A gente não precisa fazer tudo do zero, começar tudo do zero. Tá? Tranquilo? Mais à frente a gente vai precisar, por exemplo, da série da tangente. Não, mais à frente não, acho que é agora. Isso. A gente vai precisar determinar a série para a função tangente. E aí eu vou usar o fato de que eu conheço a série do seno e a série do cosseno. Né? Porque o que é tangente? Não é seno sobre cosseno? Tranquilo? Então a gente vai usar isso para determinar agora a série da tangente. Então, deixa eu só ganhar mais um espacinho aqui. Ficou meio apertado ali. Pronto. Então, o exemplo 59 ele diz o seguinte. Determine a série de Maclaurin para a função, que é a série de Taylor centrada em zero, para a tangente. Então, novamente, a gente poderia fazer isso na força bruta. Como assim, professor? Escrever a tangente, assim, ó, como soma, n de 0 até infinito, né? A derivada de ordem n da tangente em zero, dividido por n fatorial, vezes x elevado a n. Só que se a gente for computar essas derivadas, dá bastante trabalho, pessoal. Por quê? Olha só, quem é a derivada da tangente? A primeira derivada. Se você derivar aqui uma vez, bom, isso já vai para secante ao quadrado. Né? Se você for derivar secante, essa é a derivada primeira. Se você for derivar isso aqui de novo, derivar mais uma vez, né, para calcular a derivada segunda, qual é a derivada secante ao quadrado? Bom, caiu 2, qual é a derivada secante? Secante vezes tangente, tá certo? Vezes a derivada... Bom, acho que já foi tudo, já caiu 2 é a derivada de dentro. Olha só, já deu esse produto. Né? Se você for derivar agora, já é derivada do produto. Derivada primeiro vezes segundo, mais derivada segundo vezes primeiro. Né? E aí, não, ainda falta termo aqui, professor. Você derivou, caiu 2, ok. Então, está aqui o 2 vezes a derivada da secante. Isso, está certo. E aí, se eu for aplicar agora a regra do produto, vai ser a derivada da secante, que vai dar secante vezes tangente, vezes a tangente, mais a derivada da tangente, que é secante ao quadrado vezes secante. Então, veja que essas coisas começam a aumentar. E aí, olha só, começa a ramificar. E a quantidade de termos vai aumentando. Então, isso vai dar muito trabalho se eu for calcular essas derivadas assim. Se eu for calcular a série da tangente assim. Então, como é que você vai fazer? Bom, eu vou usar dois fatos. Né? Um primeiro fato conhecido é que a tangente é uma função ímpar. Tá? Porque o que é a tangente? A tangente é a razão do seno pelo cosseno. Tá? O seno é ímpar, o cosseno é par. Ímpar com par dá ímpar. Tá certo? Então, a tangente é uma função ímpar. E a gente sabe que se uma função é ímpar, a sua derivada é o quê? Par. Né? Exemplo, o seno é ímpar. Qual é a derivada do seno? Cosseno, que é uma função o quê? Par. Tá? E se eu derivar uma função par, o que eu tenho? Uma função ímpar. Tá certo? Então, eu vou usar essa identificação e o fato de que toda função ímpar, se f é uma função ímpar, quanto equivale a f de zero? Zero. Toda função ímpar no zero é zero, pessoal. Por exemplo, a função tangente é uma função ímpar. Tangente de zero. Zero. Tá? E com isso, eu vou conseguir determinar metade dos coeficientes da série da tangente automaticamente. São infinitos, né? Mas pelo menos metade desses infinitos eu já conheço de uma vez só. Vocês vão ver que todos serão zero. E aí eu fico só com a outra metade para determinar. Que são infinitos ainda, né? Mas vocês vão ver um jeito bastante interessante para a gente encontrar esses coeficientes, tá certo? Então, a primeira coisa é observar que a função tangente é par. Então, f de x igual a tangente de x. Perdão, par não, é ímpar. É uma função ímpar. Função ímpar. Tá certo? E, especial, f de 0 é 0. Tá certo? Porque a tangente de 0 é 0. Bom, se eu calcular a sua derivada, a derivada da tangente vai ser, a derivada da função ímpar é a função par.
Se eu derivar mais uma vez, a derivada da função par vai ser uma função ímpar. Tá certo? Deixa eu colocar aqui, ímpar. Se eu derivar mais uma vez, essa função que era ímpar agora vai virar o quê? Par. Vai ser par. E aí, se eu continuar nesse formato, toda hora vai aparecer uma dessas derivadas, vai ser par ou vai ser ímpar, vai ser par ou vai ser ímpar. Tá certo? Então, de forma geral, para a função tangente, de forma geral, a gente tem o seguinte, olha só. Deixa eu fazer assim que eu acho melhor. Então, a derivada de ordem n da tangente vai ser uma função par ou vai ser uma função ímpar, dependendo do número das derivadas que eu computar aqui. Tá certo? Então, por exemplo, derivada de ordem zero, que é a própria função. A função tangente é ímpar, né? Então, ímpar. A derivada de ordem n da tangente vai ser par se o n for ímpar. Tá certo? É o contrário aqui. Se o n, a ordem da derivada, tá certo? For ímpar. E vai ser ímpar se o n for par. Tranquilo? De novo, qualquer derivada da tangente, dependendo da ordem da derivação, se esse n aqui for par, o resultado vai ser uma função ímpar. Tá? Se esse n aqui for ímpar, o resultado vai ser uma função par. Mas por que eu quero isso? Porque é o seguinte, se eu tiver no caso onde essa função for ímpar, esse resultado aqui vai ser sempre zero. Né? Tranquilo? Porque toda função ímpar no zero é zero. E aí isso me permite reescrever rapidamente. Ó, qual é a tarefa da gente? Achar a série da tangente, né? Centrado na origem, ou seja, eu quero essa coisa aqui, ó, a n vezes x elevado a n. Então, em tese, eu preciso do A0, do A1x, do A2x2, do A3x3, do A4x4 e assim por diante. E todos os demais. Mas, como ela é uma função, como a tangente é uma função ímpar, ela não pode ter nenhum coeficiente aqui em cima que não seja ímpar. Ela só tem que ter esse cara, só pode aparecer esse, só pode aparecer o 5, o 7. Isso quer dizer que esse cara é zero, que esse cara é zero, que esse cara é zero. E todos os demais são zeros. Tá certo? Por causa disso aqui que eu acabei de falar. Sempre que você tiver aqui, por exemplo, se você tiver aqui a derivada de segunda ordem, quando n for 2, a função é ímpar. Só que qualquer função ímpar no zero, e os coeficientes não são calculados assim, como é que eu acho os coeficientes? É 1 sobre n fatorial, a derivada de ordem n no zero. No zero. Não é porque eu estou querendo uma série centrada no zero. Então, sempre que eu for calcular essa derivada e que isso aqui for uma função ímpar, essa derivada em zero é zero. E isso acontece exatamente quando o índice aqui for par. É isso que essa expressão aqui, que eu acabei de escrever para vocês aqui, está dizendo. Tá bom? Grosso modo é isso. Então, eu não preciso do A0, eu não preciso do A2, eu não preciso... Não é que eu não preciso. Todos esses caras são zero. São zeros, tá certo? Então, por fim, a minha série da tangente só pode ter esses coeficientes aqui. A1, A3, A5, A7, A9 e assim por diante. O que é que eu vou fazer? Tentar descobrir esses caras. Ora, mas o que é tangente? Tangente é seno sobre cosseno, não é verdade? Bom, e eu quero escrever esse cara assim, ó, A0 não, A1x, A3x3, A5x5, A7x7 e assim por diante. Tá, eu estou fazendo isso para não ter que calcular aquelas derivadas, pessoal, senão vai dar muito trabalho, tá? Bom, mas eu conheço a série do cosseno e eu conheço a série do seno. Pronto, é tudo que eu preciso. Então, eu vou passar esse cosseno multiplicando e eu vou ficar com o seguinte, ó, de um lado vai ficar assim, ó, seno de x, né, igual a A1x, A3x3, mais A5x5, esse carinha aqui, tá bom? Mais A7x7 e todos os outros, que multiplica o cosseno. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o seno pela série do seno, cosseno pela série do cosseno, fazer essas multiplicações e igualar pelo que está do lado de cá. Tá certo? Vou usar a igualdade de polinômio para a gente fazer isso. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, do primeiro termo vai ter o quê? Como é que eu escrevo o seno? O seno é x menos x3 sobre 3 fatorial mais x5 sobre 5 fatorial menos x7 sobre 7 fatorial e todos os demais, né? A gente já viu como é que faz isso, cara. Bom, do outro lado eu vou repetir isso aqui, tá? Então, A1x, A3x3, A5x5, A7x7. Aqui eu vou descobrir esses 4 primeiros coeficientes não nulos, tá certo? Mas se você tiver paciência, você consegue encontrar todos os demais, tá certo? Então, mais, assim vai. E aí, agora eu vou escrever a série do cosseno, que é 1 menos x2 sobre 2 fatorial,
mais x4 sobre 4 fatorial, menos x6 sobre 6 fatorial, e assim por diante. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Isso aqui, ó, eu vou usar a igualdade de polinômio para a gente resolver esse cara. Como? Eu vou olhar em cada membro os caras que têm a mesma potência. Por exemplo, vamos agrupar, note ainda, eu vou agrupar em cada lado os caras que têm o mesmo coeficiente. Quem é o coeficiente de x elevado a 1 aqui? Vamos lá. X elevado a 1, que é x. Quem é o coeficiente de x elevado a 1? Quem está na frente do x elevado a 1 aqui? É o número 1, professor. É isso. Quem é que está na frente de x elevado a 1 nesse produto? Bom, eu tenho que multiplicar para primeiro saber, professor. Mas não é muito difícil você perceber que o coeficiente de x elevado a 1 desse produto é aquele que vem da multiplicação desse termo com esse termo. E não tem mais nenhum outro termo que seja x elevado a 1 que venha desse produto. Com certeza, se eu multiplicar a1x vezes 1, dá a1x, né? Quem é o coeficiente de x elevado a 1? A1. Tem algum outro termo que saia desse produto que tenha ordem 1 nesse coeficiente? Não, porque, por exemplo, se eu multiplicar esse cara pelo próximo, já dá x, já dá 1 aqui, ó, com 2 aqui, que dá 3. Já extrapola, né? Já estoura. E se eu, a partir do x3, aí que vai estourar mesmo, né? Que já começa com 3. Então, desse lado de cá, o único coeficiente do termo x elevado a 1, quem é? É o A1. Certo? E desse lado, é o coeficiente desse x, que é 1. Então, você já ganhou o primeiro termo. Tá aí. O A1 é 1. Acabou. Não tem mais o que fazer. E aí a gente vai repetir isso para os demais. Ah, professor, agora eu vou olhar o coeficiente de x ao quadrado. Não tem, pessoal, x ao quadrado. É x ao cubo agora. Não tem x ao quadrado aqui. Tá certo? Ah, mas tem aqui. Mas não importa, tá certo? Não vai aparecer, esse produto aqui não vai aparecer x ao quadrado para a gente. Tá? Porque aqui só tem funções ímpares, tá? Só pode aparecer potências ímpares para a gente. A tangente é uma função ímpar, só pode ter coeficientes ímpares, tá bom? Ok, então quem é o coeficiente de x3 desse lado? Bom, é menos 1 sobre 3 fatorial. Verdade. E do outro lado? Vamos fazer as multiplicações. Então, como é que eu acho x3 aqui? Vamos pensar. Pode ser x elevado a 1 com x ao quadrado. Isso não dá x3? Dá. Então, quem é o coeficiente daqui? A1. Certo. Quem é o coeficiente daqui que eu multiplico? Menos 1 sobre 2 fatorial. Ah, então menos A1 sobre 2 fatorial. Isso tem ordem x3, né? Isso, guarda ele. Mais algum termo que dá x3? Bom, se eu pegar ax3 e multiplicar por 1, também dá x3, professor. Exato. Então, vamos guardar ele também, ó. A3. Tá? Só pega os coeficientes, tá? As potências não precisa. Tem algum outro termo que apareça aqui que ainda dá x3? Não, porque se eu pegar x3 com o próximo, já dá x5. Se eu pegar x1 com o próximo lá, já dá x5 também. Então, não tem mais nenhum. Tá? E quem é o cara de ordem x3 desse lado? Bom, como a gente já viu, é menos 1 sobre 3 fatorial. Então, isso tem que ser igual a menos 1 sobre 3 fatorial. Tá bom? Mas o A1 eu já conheço, pessoal. O A1 é 1. Então, é só substituir aqui, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. A3 vai ficar... isso aqui é 2 fatorial, é 2, tá certo? Então, ficou menos meio, mas o A1 é 1, então ficou menos 1. Perdão, menos meio mesmo. Aí, passa para o lado lá como meio. Então, ficou meio menos... O que é 1 sobre 3 fatorial? 1 sexto. Tá certo? Então, 1 meio menos 1 sexto vai ficar 3 sextos menos 1 sexto, que é 2 sextos, que é 1 terço. Tá certo? Então, já achei que o A1 é 1 e que o A3 é 1 terço. Olha só. Nenhuma derivada. Nada complicado. Só resolvendo essas equaçõezinhas. E aí eu continuo isso. Vamos lá para o x5 agora. Vou fazer só o x5 e o x7, tá certo? Mas você pode usar esse procedimento para determinar todos os outros. Então, x5. Então, vamos agrupar. Vamos ver quem são os caras de ordem x5 nesse lado de cá. Tá? Quem que dá coeficiente x5 aqui? Bom, professor, tenho bem fácil. Olha só. Eu tenho x com x4. Isso dá x5, professor. Exatamente. Então, pega os coeficientes. Então, eu tenho... Quem são os coeficientes que aparecem? A1, né? Essa aqui, ó, A1. E aqui, 1 sobre 4 fatorial. Então, A1 sobre 4 fatorial. Tem mais cara que dá x5? Com certeza. Né? Se você pegar x3 com x2, dá x5, né? Então, vai ficar A3, né? Que é esse coeficiente, vezes esse outro coeficiente, que é menos 1 sobre 2 fatorial. Então, menos A3 sobre 2 fatorial. Deixa eu só organizar aqui. A1 sobre... Foi quem o A1? A1 sobre 4 fatorial, né? Ok. Tem mais algum cara que dá x5 ainda, professor? Tem o x5, né? O x5 com 1 é x5. Então, mais
A5. E quem é o coeficiente de x5 desse lado de cá? Bom, tá aqui, ó, é 1 sobre 5 fatorial. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Pronto, então 1 sobre 5 fatorial. Agora é só resolver esse conjunto, essa equação, né? Porque a gente já sabe quem é A1, já sabe quem é o A3, e aí a gente acha o A5, né? Então ficou assim, ó, A5 igual a... esse menos A3 sobre 2 fatorial passa para o outro lado, né? Então vai ficar A3 sobre 2 fatorial. Mas quem é o A3? Está aqui, ó, 1/3, né? E 2 fatorial é 2, então ficou 1/6. Então vai ficar 1/6, né? Passando o A3 para lá. Passa o A1 para o outro lado. Vai ficar menos A1 sobre 4 fatorial. Mas o A1 é 1. Então ficou 1 sobre 4 fatorial é 24, né? 1 sobre 24. E igual a, bom, mais 1 sobre 5 fatorial, 1 sobre 120. Então tá aí o A5. Tá? Se você fizer as continhas, vocês vão perceber que isso dá 2 sobre 15. Tá? E assim por diante. Então já tem o A5. Vou fazer só mais um, que eu falei a vocês, fazer só A7. Tá? E aí, se você quiser mais termos, você pode continuar dessa forma. Você consegue encontrar todos os termos da série repetindo esse processo. Basta igualar os coeficientes de mesma ordem. Tranquilo? Então vamos lá para o A7, o último da gente. E aí eu me dou por satisfeito e a gente já monta a expressão da série de potência para tangente. Tá bom? O próximo, né, no caso x7, deixa eu colocar aqui, x a sétima. Então, como é que a gente vai ter? Então, eu tenho o A1, aqui, ó, vezes o x6, né? Isso vai dar x7, né? Ó, 1 e aqui 6 vai dar 7. Então, vai ficar A1, que é o coeficiente que está aqui, e aqui vai ficar menos 1 sobre 6 fatorial. Então, A1 sobre 6 fatorial, e tem um negativo aqui. Bom, próximo, quem é que dá x6? x3 com... Deixa eu ver. Não, eu preciso de x7, professor. Então, x3 com x4. Isso dá x7. Exato. Então, ficou A3, que é o coeficiente que está aqui, e aqui 4 fatorial. Né? Então, A3 sobre 4 fatorial. Então, mais A3 sobre 4 fatorial. Vamos lá no x5. Bom, se você pegar x5 com x2, dá x7, né? Então, quem é o coeficiente de x5 aqui? A5, e aqui, menos meio fatorial, né? Perdão, menos 1 sobre 2 fatorial. Então, ficou menos A5 sobre 2 fatorial. Então, menos A5 sobre 2 fatorial. E, por fim, né, o último cara que dá x7 mesmo aqui, é o próprio x7, né? A7x7 vezes 1. Então, pego só o coeficiente e dá o A7, né? Então, mais A7, isso vai ser igual a quem? Bom, quem é o coeficiente de x7 aqui? Menos 1 sobre 7 fatorial. Menos 1 sobre 7 fatorial. Tá? Você já conhece o A1. Já conhece esse cara, é 1. Já conhece o A3, né, que é 1 sobre 1/3. Já conhece o A5, que é 2 sobre 15. É só colocar esses carinhas, fazer as continhas, né, subtrair de menos 1 sobre 7 fatorial, e aí você vai encontrar que o A7 é 17 sobre 315. 315. Tá bom? Só fazer a continha. E aí você pode continuar isso para continuar dessa forma para encontrar os coeficientes, os demais, né? x9, depende da sua paciência, né? Então, assim, vamos reunir o que a gente já encontrou. A gente tem o seguinte, que a série para tangente fica assim, ó. Era A1x, mas quem é o A1 para a gente? 1. Então, o primeiro termo é x. O próximo é A3x3, mas quem é o A3 da gente? 1/3, professor. Então, vai colocando aí, só substituir. Então, x3 sobre 3. Mas quem é o A5? Bom, o próximo é A5x5, né? Mas o A5 a gente ganhou agora há pouco tempo, que é 2 sobre 15. Então, vou colocar. Então, 2 sobre 15. Mais A7x7. Quem é o A7? Bom, está aqui em cima. 17 sobre 315. Então, 17 sobre 315. x7. Se você tiver paciência, você consegue identificar os demais termos. Tá bom? Então, essa é a série da tangente. Muito mais fácil fazer assim do que sair calculando a derivada, tá certo? Porque toda vez que você vai calculando a derivada, como eu falei para vocês, essa coisa vai aumentando, né? Os termos aí vão aparecendo mais termos e mais termos, e aí toda vez você vai utilizando a regra do produto e esses termos vão aumentando, tá? E o trabalho aumenta consideravelmente. Ok? Pois bem, era isso. Então, no exemplo 60, nosso último exemplo de hoje, a gente vai ver como utilizar a série que eu acabei de encontrar da tangente para simplificar o cálculo desse limite. O exemplo diz o seguinte: calcula apenas esse limite. Calcula o limite.
Tá bom, professor. Então, eu vou calcular o limite quando x tende a zero. Então, em cima ficaria tangente de zero menos zero sobre zero ao cubo. Só que tangente de zero é zero. Então, isso aqui tudo está dando o seguinte, ó, zero sobre zero. Ah, professor, isso é uma forma indeterminada, aplica o L'Hopital. Exato, mas se você aplicar o L'Hopital uma vez só, não resolve. Porque a derivada da tangente dá secante ao quadrado, né? Ficou secante ao quadrado menos 1, né? Que é a derivada do x, né? E embaixo ficou 2x ao quadrado. Se você fizer x igual a zero de novo, secante de zero é 1, né? Aí fica 1 menos 1, que é 0, e embaixo ficou 0 de novo. E, professor, tem que aplicar novamente o L'Hopital. Quando você aplicar, vocês vão ver que vai ter que aplicar outra vez e assim por diante, né? Você tem que aplicar pelo menos 3 vezes o L'Hopital para poder calcular esse limite. Isso porque aqui é x7. Imagina se aqui fosse x a 17. Ixi, professor, eu teria que aplicar o L'Hopital umas 17 vezes, pelo menos, né? Para poder chegar nesse resultado. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui de uma forma bastante simples? Eu vou utilizar a série da tangente que a gente acabou de encontrar. Ok? Então, olha só. A gente viu que a série da tangente se escreve assim, ó, x mais x3 sobre 3 mais 2x5 sobre 15 mais 17x7 sobre 315 e assim por diante, né? Mas eu quero calcular o quê? Esse limite aqui é tangente de x menos x. Então, eu vou passar esse mais x que está aqui para o outro lado, já ficou tangente de x menos x, né? Então, vai ficar assim, ó, tangente, olha só como é simples, de x menos x. Do outro lado ficou assim, ó, x3 sobre 3, bom, sobre 3, né? Mais 2x5 sobre 15, mais 17x a sétima sobre 315, mais todos os demais. Mas eu não quero calcular o limite dessa coisa. É isso dividido por x3, professor. Tem um x3 no denominador. Tudo bem. Divide todo mundo por x3, ó. Vou dividir por x3. Vou dividir, se eu dividir de um lado, o outro também tem que fazer, tá certo? x3. Agora, isso aqui é o que eu quero calcular. Então, fica assim, ó. Tangente de x menos x sobre x3. E do outro lado, vamos fazer as simplificações que dá. Ó, esse x3 foi com esse x3. Então, sobrou quem? 1/3, né? Aí, agora tem mais. Então, aqui eu tenho x5, mas aqui eu tenho x3. Então, ainda vai sobrar um x2 em cima, certo? Então, ficou 2x2 sobre 15. Mais, aqui tem um x a sétima, aqui eu tenho um x3, então vai ficar um x a quarta aqui em cima, tá certo? Então, 17 x a quarta sobre 315, mais, pessoal, todos os outros termos que teriam aqui, né, ainda vai ter x no numerador, né? O próximo seria o quê? Bom, se aqui é x4, né, o próximo, aqui seria x9, né? O próximo, quando você dividir esse x9 por x3, você teria o quê? x6, né? Então, teria alguma coisa que multiplica x6, alguma coisa que multiplica x6, mas eu não teria mais x no denominador, certo? O outro, alguma coisa que multiplica x8, o outro, alguma coisa que multiplica x a décimo e assim por diante. O que importa é que todo mundo em cima tem, todo mundo a partir desse x4, na verdade, a partir de 1/3, todos os outros têm x elevado a alguma potência aonde? Apenas no numerador, tá bom? Apenas em cima. Por que o senhor está chamando a atenção disso? Olha só. Toma agora o limite nessa expressão. Não é o que eu quero? É calcular o limite desse carinha? Então, tomando o limite na expressão acima, tomando o limite na expressão acima, vamos ficar com o seguinte, olha só. Limite, quando x tende a zero de tangente de x menos x dividido por x3. Se eu tomar o limite de um lado, eu tenho que tomar o do outro para não alterar nada, né? Então, isso vai ficar limite, quando x tende a zero de quem? 1/3, aqui tem um mais, né, professor? 1/3 mais 2x2 sobre 15, mais 17x a quarta sobre 315, mais todo o restante. Bom, limite da constante é a própria constante. Aqui eu posso fazer x igual a zero? Posso, sem problema nenhum, vai dar zero. Aqui eu posso fazer x igual a zero? Sem problema nenhum. E todos os outros vão para zero, pessoal. Ok? Então, esse limite é 1/3. Olha como é simples. Não precisei aplicar nenhuma vez o L'Hopital aqui, não precisa derivar nada. Apenas utilizei a série da tangente que é conhecida, subtraí de x, simplifiquei com o x3 aqui embaixo, né? E aí fiquei com uma expressão muito fácil de calcular o limite. É só aplicar o limite diretamente, já que não tem mais x no denominador em todas as carinhas a partir daqui. Tá bom? Então, a gente pode utilizar a série de potências como uma forma de simplificar esses limites que estão formas assim, né, indeterminadas. Então, em vez de aplicar o L'Hopital, você pode aplicar esse método das séries de potência para simplificar limites como esse. Tranquilo?